Então, depois de a gente falar tanto sobre o amor de Deus, desde o início da nossa catequese, esse amor manifestado na criação por Deus Pai, falarmos da pessoa de Jesus Cristo, essa forma exagerada como Jesus nos amou, radical, extrema, até o ponto de ser crucificado em uma cruz, o próprio Espírito Santo, o amor derramado em nossos corações, a presença de Jesus na igreja. Com certeza nós somos alcançados por esse amor. E depois de sermos alcançados assim, por um amor tão grande, é impossível, né, que esse amor não esteja transformando a nossa vida. E aí? O que vocês me dizem? Então, a gente viu os mandamentos no sentido vertical. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, é a primeira resposta que nós devemos dar a Deus. Porque a partir dessa resposta é que nós vamos poder viver os outros mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas é me relacionar com Ele. A gente tem comunhão com Ele. E não tem como eu viver essa comunhão com Jesus na palavra, na oração, no dia a dia, nas pequenas coisas. E esse amor não me contagiar, esse amor não transbordar na vida dos meus irmãos. Então, é o caminho para eu viver a segunda tábua da lei. Nessa segunda tábua da lei, quis Deus que o primeiro mandamento que corresponde ao quarto, né? O quarto mandamento que nós estamos vendo hoje, mas o primeiro mandamento, na segunda tábua da lei, quis nosso Senhor que fosse honrar pai e mãe. Vocês sabem que os mandamentos, ele vem numa ordem de importância. E nessa primeira tábua, o mais importante é esse. Quer dizer, dentre todos os nossos próximos, aquele a quem nós devemos mais amar, honrar, nos dedicarmos são os nossos pais. Como que está o seu relacionamento com o seu pai? Como que você está vivendo esse quarto mandamento? Honrar pai e mãe. Vamos pegar lá no catecismo, para a gente ver o que o catecismo traz para a gente. Lá na Antiga Aliança, diz assim, lá em Êxodo, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honre teu pai e tua mãe, para que se prolongue. Quer dizer, já vem acompanhado de uma promessa. E está cheio. Esse mandamento ele vem sempre acompanhado de uma promessa. Em Colossenses, honra teu pai e tua mãe, porque é essa a vontade de Deus. Teus dias serão prolongados sobre a terra. Então, meus irmãos, Deus nos chama mesmo para que nós honremos nosso pai. E o que é honrar? Né? Em Deuteronômio ele vai falar, honra teu pai e tua mãe. E o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Mas o que é honrar? Honrar é respeitar, é cuidar, é proteger. É cuidar para que os nossos pais, eles vivam a sua dignidade em todas as etapas da sua vida. Mesmo naquela etapa que eles já estão mais velhinhos, que eles não sabem muito, vão perdendo um pouco a memória, né? Vão perdendo muitas coisas, a gente vai envelhecendo e vai perdendo, o nosso organismo, né? Vai perdendo. E chega uma etapa que a gente se torna dependente. Então, independente da fase da nossa vida, cuidar, proteger para que eles vivam como filhos amados de Deus, vivam a sua dignidade, não percam a sua dignidade. E Jesus, como que ele lidou com o quarto mandamento? Vamos pegar lá em Marcos 7, a partir do versículo 8. Marcos 7, 8. Aqui Jesus está discursando, falando para os fariseus. E nessa fala aqui, a partir do versículo 8, ele diz, deixando o mandamento de Deus, ele fala para os fariseus, vos apegais à tradição dos homens. E Jesus acrescentou, na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e todo aquele que amaldiçoar pai ou mãe seja morto. É isso que está escrito na lei de Moisés. Vós, porém, aqui Jesus chama a atenção dele, vós, porém, dizeis, se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer coisa que de minha parte te pudesse ser útil é corbã, isto é, oferta.
e já não lhe deixais fazer coisa alguma a favor de seu pai ou de sua mãe, anulando a palavra de Deus por vossa tradição que vós vos transmitistes, e fazeis ainda coisas semelhantes. Então Jesus aqui, ele confirma o quarto mandamento e ele pega pesado com os fariseus. Ele vai dizer assim, olha, vocês estão impondo a tradição de vocês e anulando o mandamento. Porque vocês estão dizendo para esse povo, olha, se vocês deixarem de ajudar seus pais porque tiveram que fazer oferta, vocês estão desobrigados de ajudar seus pais. Pronto, está tudo tranquilo, tudo bonitinho. Aí Jesus pega pesado com eles, né? Dizendo para eles que eles fazem coisas até muito piores do que isso. Mas para dizer, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Uma oferta é oferta. E cuidar dos pais e da mãe é outra coisa. Quer dizer, a oferta não pode, de jeito nenhum, nos dispensar desse cuidado. De ajudar os nossos pais. Está falando de ajuda material, né? Então, fica para nós cristãos também confirmado o quarto mandamento. Honrar pai e mãe. A quem se aplica o quarto mandamento? A princípio, se aplica aos filhos, né? Cuidar dos pais. Mas aqui também ele abre um leque bem grande. Ele se aplica, por exemplo, às pessoas da família, aos avós, né, aos tios, aos padrinhos, aos professores, e aí vai se estendendo. Aos chefes, né, a quem a gente deve respeitar, obedecer, às próprias autoridades constituídas, às autoridades eclesiais também devemos honrar e respeitar, as autoridades constituídas. A palavra vem dizer que todo poder lhe foi dado por Deus. Nós devemos respeitar as autoridades, rezar por elas, devemos respeitar as leis. Então, o quarto mandamento, meus irmãos, ele tem essa abrangência toda. De forma que esse respeito, essa obediência, é importante a gente deixar claro aqui também que a gente deve ter até o limite, tipo assim, até onde essas leis não firam os nossos valores cristãos. Porque tem leis que são leis, mas que ferem os nossos valores, e a gente vai falar isso ao longo aqui da nossa catequese sobre os 10 mandamentos. Não vou citar muito exemplo, mas só para saber se a lei vai contra aquilo que é a lei de Deus, né? Se a lei do homem está contra a lei de Deus, eu estou eximida. Pronto, acabou aqui a minha obrigação de obedecer. Mas o que vem defender o quarto mandamento? O que vem proteger? Né? A gente fala, cada mandamento ele protege um valor. Qual o valor que está por trás do quarto mandamento? Algo muito importante para nós, a família. Importante para a sociedade, importante para a igreja, muito importante para a igreja, importantíssima para Deus. Deus quis a família. A família é uma instituição divina. Quando Deus criou o homem e a mulher lá no paraíso, ele instituiu a família. Então, a família, é importante a gente saber essa definição da família conforme a igreja, que ela surge a partir da união por meio do sacramento do matrimônio, né, entre um homem e uma mulher, e ali onde são gerados os filhos. Isso é a definição de família para a igreja. Aceita, mas a união de outras pessoas não é família? Não. Que vai bater de frente com o politicamente correto, né? Mas não é família. Respeita todo mundo, mas pode ser uma junção de pessoas, mas família não é. A família, ela é uma instituição divina, ela precede a sociedade, ela não depende da sociedade para ela existir. Ela precede a questão do Estado, vai dizer o catecismo, né? Não depende do Estado para existir. Então, esse quarto mandamento ele vem defender, vem proteger a família, que atualmente é tão agredida. É tão agredida nos seus valores,
de todos os sentidos. Nós vamos falar mais sobre isso ao longo das nossas catequeses. Mas para dizer assim, a importância da família para a igreja. Que nós devemos, como cristãos, nós devemos zelar pela família. A importância da família para a sociedade. Qual a importância da família para a sociedade? A família é a célula master da sociedade, é a célula mãe. Ali é onde os filhos são gerados, ali é onde vai sendo formada a nossa personalidade, o nosso caráter, os nossos valores, é onde nós vamos aprendendo a conviver, a respeitar, vamos aprendendo a cuidar. Então, esse espaço maravilhoso, e a partir da família, né, esses cidadãos formados na família, que vão ser inseridos numa família maior, né, que é a sociedade. Então, para que eles vivam em sociedade, eles precisam receber na família tudo que eles precisam, tudo que é necessário, toda a formação, toda a educação. Então, essa formação, ela compete aos pais, né? E a gente vai chegar lá nos deveres dos pais. Então, assim, só para confirmar isso que a gente estava falando, vamos pegar aqui um pouco o catecismo, para vocês perceberem onde que está, o que diz o catecismo, e aprofundarem mais, se for o caso. 2202 vai dizer assim: um homem e uma mulher unidos em casamento formam com seus filhos uma família. Definição da família, né? Esta disposição precede todo o reconhecimento por parte da autoridade pública, aliás. Quer dizer, precede esse reconhecimento, não precisa desse reconhecimento para que eu possa constituir uma família. Impõe-se a si mesmo e deve ser considerado como a referência normal em função da qual deve ser avaliada as diversas formas de parentesco. 2203. Ao criar o homem e a mulher, Deus institui a família humana e dotou-a de sua constituição fundamental. Seus membros são pessoas iguais em dignidade, né? Cada um é digno na mesma medida. Para o bem comum de seus membros e da sociedade, a família implica uma diversidade de responsabilidade, de direitos e de deveres, né? Então, é no meio da família onde cada um vai exercendo aquilo que é o seu direito, aquilo que é o seu dever, essa solidariedade, assumindo a sua responsabilidade. Lá no 2207, a família e a sociedade. A família é a célula original da sociedade, diz o catecismo. É a comunidade na qual, desde a infância, se podem assimilar os valores morais, em que se pode começar a honrar a Deus e a usar corretamente a liberdade. Tudo isso vai sendo aprendido, vai ser exercitado dentro da família. Amar a Deus, o uso da liberdade, saber que o uso da liberdade tem consequência, precisa ser usada com responsabilidade, mas ao mesmo tempo saber que cada um é livre, que nós não podemos tirar a liberdade de ninguém, cada um é livre para fazer as suas escolhas, mas nós devemos ao mesmo tempo observar a idade, né, de cada um de nossos filhos. A vida em família é a iniciação para a vida em sociedade. Tem uma função muito importante na sociedade, a família. A família deve viver de maneira que seus membros aprendam a cuidar e a responsabilizar pelos jovens, pelos velhos, pelos doentes, deficientes, pelos pobres. Muitos pontos importantes traz o catecismo. A importância da família para a vida e o bem-estar da sociedade acarreta uma responsabilidade particular da sociedade para com a família, né? Aí vai dizer aqui que a comunidade política deve honrar a família e deve assistir, deve garantir-lhe, né, alguns direitos, por exemplo, de constituir, de ter filhos, de educá-los de acordo com os próprios princípios. Quer dizer, o Estado, ele não pode adentrar, né? Eu coloquei um termo aqui: o Estado, ele deve respeitar a família,
não pode controlar a família por dentro ou lhe negar o direito da existência. Deve respeitar a forma como eu quero educar meus filhos, não pode entrar na minha casa e controlar minha família por dentro, como acontece em muitos estados de regime totalitário, que eles querem atingir assim, de primeira mão a família, porque sabe que desestruturando a família, desequilibrando as famílias, eles obtêm o que eles desejam. Porque a família é uma comunidade organizada. E para que a família sobreviva, para que ela exista, é preciso o apoio do Estado. E o apoio é esse direito, né, de acordo com as próprias convicções morais, religiosas, proteger a estabilidade do vínculo conjugal, a liberdade de professar sua fé, de transmitir a seu filho a liberdade religiosa, direito à propriedade privada, a liberdade de trabalhar, de empreender. Então, para que exista a família, é preciso que haja esse direito à propriedade, a cada um ter a sua casa, a cultivar a sua terra. A gente vai falar mais sobre isso também. O direito à assistência médica, né? Assistência ao idoso, aos abonos familiares, a proteção e segurança da saúde, esse direito à educação, proteção no sentido das drogas, é a questão da segurança. Então é isso. O Estado deve garantir, né, a saúde, a educação, a segurança, essas coisas bem básicas que a gente já conhece. Então o quarto mandamento, ele vem iluminar as outras relações em sociedade, porque o quarto mandamento, honrar pai e mãe, protege a família e vem nos orientar quanto àquilo que é responsabilidade de cada membro da família, do filho para com o pai, mas também do pai para com o filho. E aqui a gente vai falar, você vê, né? Não é só do filho para com o pai, mas em tratar também do dever do pai para com o filho. Porque se não tratar, deixa de ser algo voltado para a família, né? Deveres dos filhos, nós já vimos mais ou menos aí. O filho deve viver, mas vamos falar aqui de um ponto muito importante. Os filhos, enquanto estiver na casa de seu pai, deve obedecer a toda solicitação dos seus pais para o bem da família, né? Outro ponto importante é que o filho ele deve obediência aos pais. E os pais, por outro lado, devem tratar os seus filhos sabendo com toda dignidade, sabendo que eles são filhos de Deus. É uma missão que Deus coloca na nossa mão, né, de educar os nossos filhos, mas a gente precisa ter presente que nós vamos prestar conta desses filhos para Deus. Então, educar, ela exige tempo, exige dedicação. Hoje tem muitos pais que querem terceirizar essa educação dos filhos, terceirizar para a escola, terceirizar para a catequese. A gente que trabalha, quem trabalha, né, com catequese de criança, a gente vê como que é. Mas, assim, a responsabilidade de educar mesmo, da forma que a gente vem trazendo, nos valores, nos princípios, na fé, essa responsabilidade é dos pais. Isso exige tempo, exige diálogo, exige dedicação. A escola, ela tem o papel de educar, de formar português, matemática, ensinar nesse sentido. Agora, a educação nos valores é tarefa dos pais. Hoje é muito fácil, é muito difícil assim, essa questão do relacionamento. E hoje os pais, não adianta querer gritar com os filhos. Não adianta bater na mesa e dizer assim, tem que ser do meu jeito, você tem que fazer isso aqui. Não, hoje a gente tem que dar motivo para os filhos, tem que dar resposta. Os pais hoje precisam se prepararem mais para educar, estarem mais inteirados das coisas. Porque se eu não dou essas respostas para o meu filho, se eu não tenho esse diálogo, esse relacionamento, o mundo vai dar, né? E é preciso também a gente aqui saber quem é quem dentro de casa. O papel do pai, o papel da mãe, o papel do filho. Essa questão de dizer assim, meu filho, eu sou o melhor amigo do meu filho.
Não, você não é o melhor amigo do seu filho, você é o seu pai. Você é pai do seu filho. Agora, como pai, você deve ser a pessoa mais próxima do seu filho. Você deve ser a pessoa que mais ama o seu filho. E você deve conquistar a sua confiança. Mas o melhor amigo do seu filho, mas você não é o melhor amigo do seu filho. Nesse sentido, eu sou o melhor amigo, eu estou com ele em todas, pode contar comigo. Não. Porque o pai precisa colocar limite, precisa impor respeito. Isso tudo é uma conquista. Hoje é preciso eu fazer antes de falar, né? Eu dar o exemplo. Eu não posso estar naquela linha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Às vezes, tem pessoas, por exemplo, que eu conheço na minha família, tipo assim, arruma os filhos e manda para a igreja de domingo pela manhã. Eles vão até certa idade. Na hora que eles estão adquirindo a independência dele, eles não vão mais. Porque eles não viram aquilo nos pais dele. Né? Agora, educar na fé é principalmente testemunhar. Eles vão perceber que na minha casa, o dia do Senhor é o dia do Senhor. A missa, por exemplo, é a coisa mais importante no nosso domingo. É o meu primeiro compromisso. É a prioridade. Eu vou, independente de onde esteja, de qualquer lugar, eu vou providenciar para que a minha família, para que a gente vá à missa. Então, isso ele vai ver durante a vida toda, né? Então, meus irmãos, os deveres dos pais também são muito importantes na questão do quarto mandamento. Outro ponto importante é que os filhos eles devem obedecer os pais, eles devem obediência aos pais até a sua maioridade. Os pais precisam perceber que quando chega a certa idade, eu já dei aos filhos, né, todo esse apoio para que eles possam assumir a vida deles. Eu devo prepará-los para viver em sociedade. Chega uma idade que eles não precisam mais me obedecer, eles precisam me respeitar. Mas aquela questão, o filho tem 25 anos e tem que fazer o que eu digo. Não, o filho já é de maior. O que ele quer para a vida dele é diferente daquilo que eu, como mãe, quero. Né? Tipo, a profissão do meu filho não pode ser aquela que eu quero, tem que ser aquela que ele quer, que ele acha que tem aptidões, né? Que ele gosta, porque é a vida dele, certo? Então a gente precisa, o catecismo vai deixar isso bem claro também. Uma coisa vai ser obedecer ali, tudo que meu pai diz, até certa idade eu vou obedecendo, mas depois a pessoa vai assumindo a sua vida, e a vida do filho é uma e a vida do pai é outra, certo? Então, assim, na família é o lugar ideal para educar os filhos nas virtudes. Tem um exemplo aqui de Santa Teresinha do Menino Jesus, que foi o dia dela, agora dia 1º, né, de outubro, e é impressionante que todas as filhas, eu acho que eram 7, 5, não estão bem presentes, mas todas foram ser religiosas. Não sei se teve uma que casou, acho que não. Todas foram ser religiosas, era o que elas queriam. E Santa Teresinha, ela se destacou assim depois que ela morreu, né, muito jovenzinha, pelos escritos dela, o amor que ela tinha a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, elas foram educadas nas virtudes. A mãe dela tinha as gavetinhas lá e ela incentivava elas a praticar virtudes, e cada virtude que ela praticasse, colocar, né, uma pedrinha, alguma coisinha lá na gaveta. No final do dia, a mãe dela ia olhar e tal. Então, gente, um exercício assim, na prática das virtudes. Tudo, as virtudes elas precisam ser exercitadas, e no seio da família é um lugar propício para isso. Então, essa questão assim da gente passar a mão, essa coisa do paternalismo, não funciona, porque vamos criar filhos
tipo assim, fazendo tudo o que quer, e quando eles crescem, como que eles vão viver? Eles têm que enfrentar o mercado de trabalho, eles têm que enfrentar a vida deles. Eu gosto de dizer, não, o seu filho é forte, né? Seu filho é forte, não vamos passar a mão na cabeça, não. Vamos educar com verdade, com verdade. Olha, se é certo, é certo. Se é errado, é errado. Certo? E para eu saber dizer para ele o que é certo e o que é errado, eu preciso dar motivos para isso. Eu preciso saber dizer o porquê que é certo e porquê que é errado. Porque na sociedade hoje é a sociedade do relativismo, é a sociedade da desconstrução. Uma luta, assim, você vê, do mal, no sentido de desconstruir os valores, aquilo que são os valores. Então, em todos os sentidos, nossos filhos hoje precisam ser acompanhados e orientados, porque o mundo, né, o príncipe desse mundo, tem trabalhado muito essa inversão dos valores cristãos. Então é isso, educar na fé. E assim como os pais, né, têm direito para com os filhos, também a sociedade, as autoridades políticas têm direito, têm deveres, né? Assim como os pais têm deveres para com os filhos, a sociedade, as autoridades também têm deveres para com a família. Então, esse, o quarto mandamento, honrar pai e mãe, objetivamente ele é direcionado para os filhos, né, de forma assim mais objetiva, mas ele abrange também toda essa questão de respeito, de autoridades, certo? Que Deus abençoe, que vocês possam assim refletir, né? Aproveitar esse momento e refletir sobre o quarto mandamento. Com Deus.